Oi, meu nome é José Roberto Jardim, eu sou diretor, encenador e dramaturgo, e por meio do prêmio PROAC Direto, do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, eu vou poder hoje dividir um pouco com vocês a minha experiência, não só pessoal, mas principalmente artística, que eu tive com o premiado autor franco-romeno Matei Wisniewski. Já gostaria de dizer, inicialmente, que não vai ser uma conversa teórica e acadêmica. Eu vou trazer a minha experiência, quais são os meus pontos de vista sobre a obra dele, sobre como ele se articula artisticamente, especialmente à luz do que eu trabalhei com ele, mas tentando levantar pontos que talvez sirvam de instrumentos para que todo mundo que estiver assistindo, tiver interesse em se aprofundar ou continuar sua pesquisa sobre Matei Wisniewski, possa fazer novas ligações e dar nova continuidade ao trabalho e à grande obra desse dramaturgo. Esse papo que a gente vai tendo agora, essa troca, eu comecei a realizar porque já tive a oportunidade de conviver com ele pessoalmente, em workshops, e também porque montei alguns espetáculos dele. Dirigi alguns textos dele e isso me trouxe uma proximidade com ele e com sua obra. E, obviamente, uma forma de entendê-la e de me nutrir com o que ele estava trazendo ou escrevendo. Então, a partir disso, eu tive um espetáculo que foi muito premiado, inclusive fizemos muito festivais internacionais com ele, em cima de um texto do Matei Wisniewski. E nisso eu fui contemplado também com o Prêmio Circulação da Petrobras, onde fizemos algumas capitais aqui do país, e nisso eu atrelava workshops e conversas pós a apresentação ou em momentos outros com interessados em dramaturgia, escrita e pensamento crítico artístico. Então o que eu vou trazer aqui é um pouco do que eu fiz nesse momento junto com as pessoas e nessas viagens. Para falar de Matei Wisniewski, nasceu na Romênia, depois se naturalizou francês, é onde ele vive até hoje, tendo a sua carreira não só de dramaturgo, mas também como jornalista. Eu vou levantar alguns pontos da história e da trajetória um pouco dele, que eu acho que isso ajuda a gente a entender o contexto, de onde ele vem e do que o nutriu, o que permeou a cabeça dele e compôs o imaginário que, obviamente, ele vai depois transcrever, vai transformar, simbolizar e poetizar na sua obra artística. Matei nasceu na Romênia. A Romênia é um país que fica no centro-sudeste da Europa, um lugar de muita importância geopolítica e tem uma história muito sui generis também. O próprio nome, Romênia, vem de Romanos, cidade de Roma, por ter sido ocupada por Roma. Inclusive, é muito curioso ver que na língua deles, eles têm raízes e acoplaram coisas da raiz latina. Não à toa, palavras com grafia, significado e pronúncia muito próximo da nossa brasileira, o que eu acho que transforma Matei também numa peculiaridade mais curiosa e saborosa para nós aqui do Brasil. A Romênia faz fronteira com Bulgária, com Ucrânia, Sérvia, Moldávia. Então, nesse lugar, ela assumiu uma importância não só dos tempos clássicos antigos, como nos tempos modernos agora. Também, a título de curiosidade, quando eles estavam na Segunda Guerra Mundial, ela fazia parte do eixo. Quando ela mudou de lado e veio para os aliados, isso em 44, ela cessou um fornecimento e uma ajuda, não só de energia e petróleo, para a Alemanha, no caso, fazendo que a guerra, muitos historiadores atribuem isso, que a guerra se antecipasse e terminasse 7 meses antes com essa intervenção dela. Ela passou por vários domínios, desde o Império Otomano, como do Império Austro-Húngaro, até ter sua independência no final do século XIX, o que transformou um país sempre em conflito em busca da sua identidade. Uma identidade já muito clara, mas sempre tentando ser cooptada por outros países ou outros impérios nessa época. Curiosamente, agora, esse salto se torna mais importante dizer, a partir da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande mudança estrutural na Romênia. E aí que começa também esse último pedal, que acho que é bom para a gente entender um pouco o Wisniewski,
como ele vai articular sobre isso e sua saída do país, o seu jeito de trabalhar e seu jeito de pensar o mundo e a existência. Com o final da Segunda Guerra Mundial, um ano antes, a Romênia tendo mudado de lado, ela é ocupada e ela é domínio da União Soviética. Com isso, há uma mudança de pensamento e estrutura política lá dentro. A partir de um tempo, então ela fazia parte do Pacto de Varsóvia, atendia ideais socialistas, todo aquele leste europeu ficou nisso. Foi aquela grande polarização mundial que houve, né? Entre a OTAN, o Pacto de Varsóvia, o Império Americano e o Império Russo, da União Soviética na época. Com isso, pessoas foram subindo ao poder, mas a grande mudança drástica que aconteceu com isso foi quando, em 65, Nicolae Ceausescu sobe ao poder. Quando ele sobe com uma grande esperança política. Ele era um moderado, com um discurso muito inclusivo, muito aberto, muito progressista até. Só que a partir de certo momento, obviamente, a sua veia ditatorial e autoritária começa a falar mais alto. Ele começa, obviamente, a tirar direitos civis, atacar a democracia. Ele investiu fortemente na Securitate, que era a força secreta deles, algo muito similar e parecido com a Stasi alemã ou a KGB russa na época, onde um pequeno poder, obviamente de maneira autoritária e ditatorial, começa a ditar como deve ser e eliminar quem está contra esse tipo de pensamento, para não deixar o poder e para que seu projeto continue sendo vigente. Nesse momento, muitos romenos abandonam a Romênia. Há um extermínio assustador. Nós tivemos algo muito similar e análogo aqui, na nossa ditadura, pós-golpe de 64. Então podemos compreender um pouco isso, como muitos países no mundo passaram por isso e hoje em dia ainda passam, de certa maneira. Inclusive o nosso ainda sofre esses eflúvios. A partir desse momento, Nicolae Ceausescu impõe um regime tão violento e tão agressivo que se torna impossível começar a se viver e ter uma expressão, uma liberdade de expressão e pensamento. Nisso, obviamente, tudo começa a ser mudado. Não só a forma de convivência e estar naquele país, como a forma de se produzir e se viver naquele país. Nisso, as artes, obviamente, sempre se adequam e tentam achar as fissuras nesse lugar para não sucumbir e continuar um despertar, continuar um levante dentro das pessoas, aquecendo suas almas, para que elas não sucumbam dentro de um estado tão repressivo e tão asséptico, tão violento. Por causa desse regime sendo cada vez mais radical, começa a haver uma insatisfação popular e um levante. Isso chegou-se até 1989, a quantidade de anos que ele ficou no poder. Em 89 há um grande levante, há uma grande revolta popular que se juntou aos militares e se juntou à parte política e intelectual da Romênia, onde eles conseguiram depor Nicolae Ceausescu, que foi, curiosamente, julgado e condenado à morte no dia 25 de dezembro de 1989, sendo executado imediatamente por fuzilamento. Esse é um dos contextos que fez Matei Wisniewski sair do seu país. Não só ele, como muitos outros. E por causa disso eu queria trazer também um pouco as pessoas, os grandes romenos que foram referência num pensamento ocidental do século XX e especialmente para Wisniewski. Podemos falar de Mircea Eliade. Mircea Eliade foi um grande mitólogo, filósofo, um autodidata que falava mais de 8 línguas, inclusive sânscrito, que aprendeu para poder estudar diretamente os estudos e os escritos indianos. Ele tinha toda uma busca do que o mito representa na sociedade. O mito como tempo linear e como tempo cíclico. Depois ele aprofunda toda a sua pesquisa, não só no mito, mas a busca do êxtase. O êxtase como parte fundamental de uma existência. Então, Mircea Eliade, de certa maneira, eu falo dessa pesquisa dele porque isso permeia, isso contamina Wisniewski de certa maneira. Mircea Eliade foi muito amigo também de vários outros romenos, como Tristan Tzara. Tristan Tzara é um dos grandes nomes fundadores do dadaísmo,
que depois ele vai se ligar à corrente do surrealismo, mas foi um grande pensador de uma desautomatização do pensamento e de uma busca pelo inconsciente, onde ele grita. Todos esses pedaços eu estou falando que isso vai se linkar muito à obra do Matei Wisnik, não só do que ele escreve, mas como ele pensa ao falar e ao se posicionar pela escrita e pela dramaturgia. Também teve Constantin Brancusi, foi um grande escultor abstrato. Também Marcel Janco, que foi um artista plástico. Emílio Cioran, um filósofo que também se radicou na França e criou toda uma teoria sobre um pessimismo de estar vivo, a desilusão da existência. Esse é muito curioso de falar, porque ele é extremamente saboroso, porque ele foi considerado o grande pessimista do século, assim, algo atribuído a um Schopenhauer, que era uma grande referência de Cioran também, assim como um niilismo de Nietzsche. Ele desenvolveu toda uma obra falando sobre os malefícios de estar vivo e de não se entender isso. Como obras como Nos Cumes do Desespero, como As Dores de se ter nascido, como Silogismos da Amargura. Ele criou uma obra tão forte questionando isso em prol da vida, mesmo só atribuindo a vida a um vazio, a morte, a um pessimismo e uma falta de sentido, né? Curiosamente, todos esses que eu estou dizendo, todos eles saíram da Romênia, se radicaram na França e tiveram parte, ou grande parte da sua obra, escritos em francês, mudando a sua língua natal. Isso também é uma outra característica muito curiosa para a gente ter e poder também trazer depois para poder fazer pontes com o Matei Wisnik, que segue esse mesmo caminho posteriormente, mas sempre bebendo muito deles. Agora, um outro romeno que Wisnik se diz até um filho adotivo, que é extremamente importante no crescimento, na mudança da escrita e da dramaturgia mundial, é Eugene Ionesco, outro romeno proeminente que foi morar na França e tem toda uma pesquisa de dramaturgia que foi se atribuído a ele o nome de Teatro do Absurdo, por Martin Esslin, na década de 60. Nome esse que é curioso, porque Ionesco, assim como Beckett, assim como Harold Pinter, outro dramaturgo inglês que atribuíam também esse título de Teatro Absurdo, e assim como Wisnik, hoje em dia, sendo contemporâneo, rechaçam um pouco, porque eles não acreditam que a palavra absurdo englobe tudo que eles estavam buscando ou que eles estavam questionando. O absurdo, falado assim, é como se fosse algo que já parte de uma crítica, parte de algo que não deveria estar acontecendo. E eles falam que não. Quando eles falam isso, eles estão querendo mostrar exatamente o que está acontecendo através de um nonsense, através da palavra que Ionesco gosta mais de usar e depois muitos outros escritores dramaturgos se apoiam, que é a palavra do insólito. O insólito é ver por outro ângulo, ver algo que parecia que não poderia estar ali e vai estar, mas ainda assim possível e passível. Então, nesse momento, eu acho curioso a gente começar a falar sobre isso, como esse próprio curso aqui que se chama, né? É um dramaturgo do absurdo, um poeta do seu tempo. A gente se põe isso para se ter uma categorização, para a gente começar esse debate, mas como a gente tem que expandir essa palavra, mudar um pouco esse entendimento. Não se fiar só a ele, porque ele é limitador e cada vez mais existem saltos sendo dados, não só na apreensão e no contexto mundial que a gente está, mas na forma de se fazer. E forma vai gerar esse novo outro conteúdo. Então, por isso que eu trouxe tudo isso aqui, para a gente começar a discutir e entender esse lugar onde está bebendo Matei Wisnik. Fora desses romenos todos, obviamente culminando no Ionesco, que teve obras epistolares e clássicas como O Rinoceronte, As Cadeiras, A Lição, A Cantora Careca, obras que a gente vai ver flúvios dela todas ao longo da escrita também de Wisnik. Wisnik também atribui e bebe imensamente na obra de Samuel Beckett, esse escritor irlandês, com uma história também completamente sui generis e curiosa, onde ele mudou um jeito de se pensar e de se fazer e de se agir. Ele foi um discípulo, trabalhou como secretário de James Joyce.
outro irlandês também responsável por uma mudança paradigmática na escrita e na forma de se entender literatura, a palavra como formação de pensamento e o pensamento gerando novas palavras, gerando novas narrativas, formas de encadeamento de apreensão e comunicação. Isso contamina Beckett de uma maneira assustadora. Então, de novo, vamos vendo as filiações que vão acontecendo e os desdobramentos sobre isso. E Ionesco, com Beckett sendo esses padrinhos ideológicos e artísticos, onde Wisniewski vai beber muito, ele começa a se atribuir e começa a sua própria obra, ainda na Romênia, do ditador Nicolae Ceausescu, a escrever obras onde, para ele poder ser não censurado, como ele estava sendo, e muitos outros artistas de várias áreas, obviamente ele começa a enveredar pelos nonsense, enveredar pelos, como chamam, se atribuem, o absurdo, para se mostrar o absurdo da vida, e especialmente daquela vida que eles estavam vivendo, pessoal, de todos os cidadãos romenos. A partir de um momento se torna impossível ele continuar na Romênia fazendo e produzindo a sua obra. Então ele viaja, vai para a França e pede asilo político. Lá se naturaliza francês, onde a partir disso ele tem uma outra mudança na sua forma de gerir e construir dramaturgia, que é não só escrever em francês, mas ampliar essa discussão e poder ser muito mais direto. A França acolhe Wisniewski de uma maneira assustadora. Talvez por ela estar sempre aberta a essas etnias, ser um lugar onde muitas pessoas vagam e param lá para se alimentar artisticamente e eles terem a possibilidade de poder transmitir o pouco que estavam passando e sentindo. Então, nesse momento, ele começa a mudar um pouco a sua dramaturgia. Nesse outro momento, eu queria agora voltar a Wisniewski, já tivemos todo um embasamento, alguns pontos levantados de quais são as suas influências, quais são as suas referências, qual o seu imaginário artístico, pessoal, político e social. Wisniewski, ele nasce na Romênia, estuda filosofia e começa a escrever a sua dramaturgia lá. Obviamente, de novo, por causa do estado ditatorial de Nicolae Ceausescu, ele tem que tomar certos cuidados e enveredar certas estéticas escritas para poder disfarçar e não ser censurado, coisa que estava acontecendo muito com ele e outros artistas. A partir desse momento, ele foge da Romênia, vai para a França e pede asilo político, se tornando cidadão francês. Por isso, hoje, eles consideram um franco-romeno. Na França, hoje em dia, ele trabalha como jornalista na Radio Internationale da France, onde ele tem uma profícua atividade jornalística, coisa que ele sempre repete. E digo isso porque eu tive também contato pessoal com ele, pude fazer workshops de dramaturgia quando nos encontramos, por causa das direções que eu fiz do seu espetáculo, mas vou falar isso agora num próximo momento. Então, nesse momento, ele fala: o jornalista que há em mim vê o mundo com pessimismo. Eu vou atrás das notícias e tudo isso me abala, me dói, me machuca. Mas o escritor que há dentro de mim pega toda essa informação e essa dor e tenta transformar em alguma forma de sobrevivência. Então ele diz que o dramaturgo e o jornalista estão intrinsecamente ligados, mas de maneiras muito contraditórias e, na verdade, suplementares também. Então isso é muito bonito porque vai estar em toda a obra dele, esse lugar onde ele pode analisar o fato e depois desse fato ele vai poetizar, simbolizar, usando o teatro e a dramaturgia para isso. Existe até uma frase do Ionesco, muito curiosa para a gente trazer para cá. Ionesco dizia: não tente falar do fato, fale daquilo que eu possa entender e apreender esse fato. Porque se não for isso, não há por que usar o teatro. Para isso há outra coisa muito melhor, que é o púlpito. Através dessa frase de Ionesco, Wisniewski se apoia muito, poetizando e transformando liricamente as histórias que ele vê como jornalista, ou ele vê como um cidadão, e trazendo ao palco, à luz do papel, da sua dramaturgia, algo muito único, sui generis, mas que ele atribui, e como acredito também, a forma que o teatro verdadeiramente se faz pulsante e fissurante, abalando certas estruturas e normatividades que já são aceitas de maneira compulsória, ou são aceitas de maneira irrefletidas, ou até talvez por opressão.
muitas vezes por opressão. Então, o teatro, por excelência, é um lugar, é a ágora de discussão, de reflexão e de abertura de novos pensamentos. Então, essa ideia de você poder trazer, não uma solução para um problema. Isso é outra frase de Wisniewski. Eu não trago soluções, eu quero levantar dilemas, entendê-los e pôr à luz da discussão. E o dilema é exatamente isso, é pôr em contradição fatos contrastantes, não que um anule o outro, mas que no terceiro resultado, nessa dialética, todos esses argumentos ali estão presentes, mas de uma nova forma, com uma nova releitura. A e B transforma-se em C, mas C foi por causa desse A e B também. Há uma constituição sobre isso. E nesse ponto, a Wisniewski faz todo um percurso da sua dramaturgia, questionando sempre as bases sociais, as bases existenciais e as próprias bases artísticas. Eu fiz um workshop de dramaturgia com Wisniewski quando ele veio ao Brasil, há alguns anos. Eu tinha recém dirigido o meu primeiro espetáculo dele, que se chamava Adeus, Palhaços Mortos, que foi uma direção minha, com uma adaptação também que fiz do seu texto Trabalhinho para Velhos Palhaços, Petit Boulot pour Vieux Clowns, um texto onde era trabalhado a ideia de uma finitude, não só da vida, entre necessidade, desejo e essência. Mas esse espetáculo, que eu tive a oportunidade e a graça de poder viajar e apresentar em muitos lugares, inclusive para o próprio Wisniewski, mas vou falar num segundo momento aí da minha experiência pessoal e artística com ele e com seus textos. Nesse workshop ele trazia todos esses ditames e um despertar. Cada vez ele pensava sempre mais isso. Não se trata de aprender a escrever, se trata de aprender a olhar de novo. Aí um pouco parecendo Beckett, né? Olhar de novo, olhar melhor, para se falhar de novo, falhar melhor. E não há nada mais primordial numa busca artística, especialmente pelo suporte teatral, que é tão coletivo e se abre tanto uma noção de reflexão e de diálogo interior, que Wisniewski tem isso como primordial, paradigmático na sua dramaturgia. Não à toa em vários textos dele, isso aparece de maneira recorrente e relida em seus personagens ou em seus contextos e narrativas. Sempre será. Não é na hora que deve se processar a informação, que seja depois, que o público leve isso para fora do teatro. Talvez que caiam fichas ou ele faça pontes e links em casa, ou talvez amanhã. Isso é uma das grandes alavancas da sua dramaturgia. Assim como trabalhar o tempo de outra maneira, o tempo cíclico e não linear, que todos esses grandes dramaturgos que se põem a pecha de absurdos e que ele bebeu tanto, como Ionesco, Beckett principalmente, com isso ele consegue mudar uma noção de estar e transformar quem está assistindo, catapultando para fora daquela visão, daquela necessidade realista de identificação. São artifícios que, né, a gente já conhece através de Bertolt Brecht, com todo o seu artifício de distanciamentos. Muitos desses teóricos, desses artistas, diretores ou criadores do teatro tentaram buscar essa ideia de como distanciar a plateia de uma identificação imediata, que isso pode concluir só em contraposição de ideias, e não provocar novas ideias, criar novas formas de habitação, de existência, de entendimento. E isso é o verdadeiro fissurar um certo tipo de ideia, porque tudo que está pétreo tem que ser rachado. Se ele não for rachado, ele continuará pétreo. Pegando então essa ideia, a dramaturgia não existe só por si só. Ela só vai existir depois que há uma encenação, se ela é para o teatro, para o palco. Isso o Wisniewski tem muito consciente, tanto que ele busca nas encenações, através do mundo, por meio de tantas pessoas e diretores e encenadores diferentes, tão distintos entre si, que cada um possa dar uma leitura completamente nova. Inclusive foi uma grande conversa que nós tivemos, onde ele falava sobre isso. Eu transformei o espetáculo dele em uma outra contextualização, mas tudo era a partir do que ele deu. Patrice Chéreau, que foi um outro grande encenador francês, ele falava muito isso. As pessoas muitas vezes me elogiam pela essa direção que eu fiz ou essa forma de leitura desse espetáculo.
E eu digo, mas já estava sempre lá isso. Eu só pus a minha lente de aumento ali. Então, eu vejo que Wisniewski tem um prazer e ele busca isso e se compraz muito mais quando as pessoas entendem na pluralidade e no campo fértil que é a dramaturgia dele, quais vão ser os pontos vão ser acessados, quais vão ser os pontos que vão ser necessários para aquele outro contexto, para aqueles outros artistas envolvidos, para aquele outro momento no tempo ou no local, ou de necessidade pessoal existencial. Então, todas essas camadas podem ser lidas, cada um à sua luz, à sua vontade. E isso é o que há de tão profícuo e tão belo na dramaturgia de Matei Wisniewski. Ele, na sua dramaturgia, muitas vezes tenta se pôr com esses tempos cíclicos, esses não lugares estabelecidos, essas personagens um pouco etéreas, de borras bordadas e bordas borradas, onde você não vai ter uma identificação imediata, mas através daquela estranheza ele vai te ajudar a entender talvez partes da vida que você não está vendo, como são os grandes personagens dessa grande dramaturgia onde ele bebeu. Agora, para falar um pouco também da minha experiência com ele artística, eu dirigi alguns espetáculos dele aqui, tive a sorte de ter elencos e poder desenvolver uma direção e uma encenação, inclusive uma adaptação de seus textos, porque essa também é uma característica minha. E conversando com o Wisniewski posteriormente, essas direções, ele exaltou e muito me agradeceu para isso, de também se trabalhar com adaptações e certas formas de se mexer na dramaturgia dele que se adequasse mais ao que precisávamos ou podíamos fazer com ela em cena e com aquele elenco, aquele ensemble. Então, fiz o Adeus Palhaços Mortos, que é o Trabalhinho para Velhos Palhaços, que teve uma belíssima carreira e foi meu primeiro contato com a dramaturgia dele. Depois fiz Migrantes, esse texto que é muito mais recente agora, de 2018, dele, um texto que ele já fala sobre crises migratórias, e aí até curiosamente falando, porque eles são dois textos distintos na linha cronológica de Wisniewski, porque o Migrantes começa a vir num momento onde esse jornalista dele está completamente desesperançado com o mundo, então a dramaturgia dele começa a ficar um pouco mais ácida, direta e agressiva nesse lugar de relações identitárias, relações migratórias, relações poder e sociedade. Então, nesse momento, eu tive contato com outras escritas e dramaturgias dele, podendo levar ao palco, que muito não só me ensinou, mas me provocou nesse lugar. Agora, dando exemplos sobre a própria escrita dele, de novo, esses pedais que ele costuma tanto repisar e que são os grandes mananciais de reflexão para nós, é como pegar o próprio Trabalhinho para Velhos Palhaços. Vou pegar alguns textos agora, de maneira um pouco livre, para poder levantar alguns pontos. O Trabalhinho para Velhos Palhaços. 3 velhos palhaços atendem um chamado de jornal para ir a uma agência concorrer a uma vaga de trabalho. Não se sabe qual vaga é, o que eles vão fazer, mas esses 3 palhaços chegam lá e ao se encontrarem na sala de espera dessa agência de empregos, eles descobrem que eram amigos há muitos anos. Tiveram uma carreira muito profícua de sucesso quando eram palhaços, juntos. E depois a vida os separou e agora eles estavam se encontrando numa velhice nessa agência, pleiteando essa única vaga. Então, nesse atrito, esse encontro, ele vai atritar a saudade, a essência e a amizade, a necessidade de se continuar criativo e se ver apenas como um artista na vida e também a necessidade de se continuar vivendo num mundo que está esquecendo ou está assolapando os desejos e as pessoas em suas buscas. Com essa metalinguagem, ele começa a provocar e isso vai se tornar um outro grande pedal de toda a sua dramaturgia, como a gente vai poder ver em tantos outros textos, mas vou ressaltar aqui só mais 2, que é o Espectador Condenado à Morte.
onde ele faz um grande julgamento de um espectador. Não se sabe se direito do que está se julgando, aí de novo, né, se traz uma ideia kafkaniana. Ele nunca precisa muito bem as coisas para atribuir à plateia, ao público, o poder reflexivo ou a necessidade de recriação daquele entendimento. Não é impor uma solução, mas, de novo, apresentar um dilema. E dilema tem lados, e cada lado dele deve ser visto como por si só, mas também em relação ao outro. Nesse julgamento, muitas coisas aparecem, desde as pessoas que trabalham no teatro, as pessoas que estão ali sabem que é uma peça acontecendo, mesmo dentro daquele julgamento, e estão sendo julgadas por isso. Não se sabe se essa pessoa julgada, que foi tirada da plateia, é um ator convidado, ou se realmente é alguém que só assumiu sentar lá e ajudar que se desenvolva esse espetáculo. Mas durante esse julgamento, inclusive durante esse julgamento, é-se julgado o diretor, onde ele também põe palavras na boca desse diretor que a gente comentou aqui hoje, que como eu ponho as coisas lá, mas eu não tenho a minha opinião sobre elas. Mas como você não tem a sua opinião sobre elas? Eu quero que o público tenha deles. Mas você sabe do que você está falando? Ele falou, não sei do que eu estou falando. O diretor volta a repisar nisso. Eu não sei do que eu estou falando. Eu quero que eles entendam. Se não aqui, talvez em casa, talvez amanhã. Nisso ele continua nesse jogo de aprofundamento metalinguístico, usando inclusive uma hora que o dramaturgo vai ser julgado. E aí uma situação, uma imagem muito curiosa que Wisniewski põe nessa personagem, que o dramaturgo chega completamente encapuzado e amarrado. E não fala uma palavra, porque ele não consegue se expressar ali. Talvez numa alusão que tudo que esse dramaturgo tem a falar está sendo sempre dito pela peça. Ele falar a mais sobre o espetáculo e tentar esmiuçar isso, talvez reduza o entendimento, talvez conduza o entendimento para um lado só. E todos ficam o criticando. Como você escreve isso? Como você deixou isso acontecer? Então, nesse julgamento, ele vai atribuindo as forças que o teatro tem e que Wisniewski acredita. O teatro como arma transformadora, como objeto e instrumento de apuro crítico social, pessoal, existencial. E também uma outra obra dele, essa talvez aqui para encerrar esse breve panorama ou jornada que a gente pode estar tendo para iniciar essa troca sobre a dramaturgia de Matei Wisniewski, é O Último Godot. Uma peça que ele escreve a pedido do governo francês para a celebração de aniversário de morte de Samuel Beckett. Ele escreveu um artigo. Em vez do artigo, ele escreve essa pequena peça. E é uma pequena joia, onde ele faz uma ode de amor, não só a Samuel Beckett, a sua obra, mas o que é devotar a sua vida ao teatro. Então, rapidamente dá para falar, esse espetáculo começa com uma grande rubrica, onde diz que Godot está sentado numa sarjeta com os pés, a sarjeta muito bem vestido, magro, mas completamente solitário, ao lado de uma lata de lixo, com algumas bitucas de cigarro no chão, ou seja, elementos completamente beckettianos usados, onde depois de uma balbúrdia que ele ouve, pula-se de uma porta um outro senhor muito magro, também muito bem vestido, que está muito nervoso e bravo com o que viu lá dentro desse lugar onde ele estava. Quem estava sentado anteriormente com essa peça é Godot, e quem chega é Beckett. Aí ele brinca com essas inversões, joga Godot, aquele personagem de Esperando Godot, da dramaturgia de Samuel Beckett, esse texto paradigmático da dramaturgia desse irlandês, onde Godot jamais aparece, onde ele tem duas personagens, Stragon e Vladimir, que ficam o espetáculo inteiro esperando que Godot venha. Mas quando vai melhorar isso? Quando Godot aparecer. Quando Godot virá? Não sabemos, nós temos que esperar. Quando Godot virá? Ele nunca aparece até o final do espetáculo. E nesse texto de Wisniewski, chamado O Último Godot, curiosamente, o último Godot, nunca houve nenhum primeiro, como só uma ideia, então o último é uma finitude, é um recomeço. Ele já começa a jogar com isso. Godot já está em cena e Beckett chega para conversar. E aí eles vão falando sobre os seus dissabores. Curiosamente, assim como os grandes filósofos, não só Schopenhauer, Nietzsche, que foram muita base para esses outros filósofos que eu falei, como Mircea Eliade, especialmente Cioran, esses romenos que tanto alimentaram Wisniewski,
bebem nesse lugar. Esse pessimismo de olhar o mundo, esse niilismo também usado, é para se valorizar e se chacoalhar, talvez em cima disso que algo possa acontecer na existência. Então, quando ele põe Beckett e Godot conversando numa sarjeta, desacorçoados, sem entender os rumos do país e sem entender os rumos do porquê aquele espetáculo não está mais reverberando e não tem mais plateia indo, é o que eles estão conversando, nesse embate que eles estão falando, onde tudo está morrendo, a morte do teatro, esse grande pedal para Wisniewski, também debatido sempre por teóricos e outros grandes criadores teatrais, nesse momento que eles estão debatendo e eles estão chegando à conclusão que não há solução, pessoas começam a parar e assistir essa discussão deles. Nisso, Beckett veio e fala, Godot se sente incomodado e Beckett fala, não pare, continue falando comigo. Fala, mas o que é isso? As pessoas estão parando para nos olhar? Sim. E aí, essa é outra genialidade de Wisniewski. Ele põe como qualquer momento que pessoas se puserem a falar algo e tiver uma pessoa assistindo, o teatro está feito. E aqui até lembra o termo grego, teatro deriva de teatron. Teatron, lugar para se ver e se ouvir. Então, a partir desse momento, quando Godot e Beckett começam a conversar e a discutir sobre isso, pessoas começam a parar e olhar com afinco, Beckett fala assim, algo está se criando de novo, ou seja, o teatro volta a ter força, o teatro nunca morrerá. Enquanto houver pessoas conversando, discutindo e outras chegando para tentar entender, ouvir ou só participar daquilo, o teatro continuará vivo. E lindamente se termina o texto de uma maneira que Godot fala assim, meu Deus, o que faremos? Não pare de falar, Beckett fala. Não pare de falar. Sim, eu não vou parar de falar, mas agora o que a gente faz? Continue. Aí Beckett começa a tirar o sapato. Ele fala, o que você está fazendo, Beckett? Estou tirando minha bota. Você nunca fez isso? Que a imagem inicial também de Esperando Godot se começa-se com as personagens Estragon sem a bota, aguardando se ele se veste, não se veste, então já semi-desnudo, começando e terminando semi-desnudo. Então a ideia cíclica, sempre, sempre, é um eterno retorno, de novo. Um título muito usado por Nietzsche, um título muito usado numa grande obra também de Mircea Eliade, esse outro romeno tão influente na obra de Wisniewski. Enfim, aqui eu tentei passar um pouco dessa febre que Wisniewski tem com o teatro, com a escrita e com a provocação do palco. Eu espero que isso tenha levado a alguns pontos, não são muitos, não são tantos, são muito pessoais, líricos e sentimentais, que eu tentei trazer aqui, mas de suma importância para quem atribui uma salvação lírica e poética, como eu acredito que é. A existência se dá pelo lirismo, e só assim teremos salvação, e só assim vivemos, no final das contas. A gente não pode se entregar a essa voracidade veloz, ascética, doentia de se acumular e ter, e tentar ser alguém através de posses, através do que você possui. Não, não. Nós somos muito mais do que isso. E o teatro é esse lugar dessa discussão. Wisniewski brada isso a cada texto seu. E quem o monta também é tocado por isso. E eu espero que vocês tenham sido tocados por isso um pouco do que é Wisniewski, do que é o teatro, do que podemos ser nós, entendendo e vivendo com a maior potência possível o teatro. Obrigado.